Olá, boa tarde, Fernando Horta, boa tarde a toda a comunidade 247. É um prazer tê-lo aqui no Brasil agora. Tudo bem, Horta? Tudo bom, Atushi? Comigo tudo mais ou menos, né? Hoje em dia no Brasil a gente falar tudo bem é um protocolo de comunicação, não necessariamente um reconhecimento da situação. Principalmente para mim que sou gaúcho e que tenho minha mãe e meus irmãos nas áreas afetadas, eu acho que como todos os gaúchos estamos muito preocupados com o que está acontecendo, mas Vamos começar também por isso. Vamos muito começar. felizes com essa demonstração de solidariedade, né, Atush? Porque a gente pensou que a solidariedade tinha terminado no Brasil depois dos ataques do Temer, do Bolsonaro e especialmente do Paulo Guedes, que ensinou todo mundo a não ter solidariedade nenhuma e farinha pouca, meu pirão primeiro, como se diz no Nordeste, né? Então, eu fico muito feliz de ver as pessoas se mobilizando nisso e vai passar. O Rio Grande do Sul vai se levantar de novo. Com certeza. A sua família é de onde, Horta? Nós somos todos de Porto Alegre, mas a minha mãe e minha irmã resolveram morar num lugar mais afastado, mais tranquilo, que se chama Nova Santa Rita, que é um município próximo a Canoas, né? Próximo naquele local onde as coisas realmente ficaram. Né? Canoas está com 2/3 da cidade embaixo d'água, 2/3 da população, isso mais ou menos 140 mil pessoas que perderam absolutamente tudo. Elas estão em um local ainda um pouco alto, elas não estão com água dentro de casa, mas elas estão ilhadas, né? Você não tem como, no Rio Grande do Sul não tem como se deslocar. Então isso quer dizer que nos próximos dias elas vão ter alguns problemas ali de abastecimento de água, alimentação e tudo mais. Mas estão tendo água ou não? Porque muitas pessoas em Porto Alegre, mesmo sem terem saído de casa, não têm acesso à água hoje, né? A última vez que eu falei com elas, elas estavam com água e estavam com comida. Quer dizer, não era aquela coisa que a gente estava acostumado, né? Todo mundo tem que racionar, mas elas não estavam ainda sofrendo isso. Então, dentro do rol dos desesperos no Rio Grande do Sul, elas não requerem muita atenção, mas a gente sempre fica muito preocupado, né? Porque, além de tudo que está acontecendo, nesse momento, nós ainda começamos a ter o levante da bandidagem, né? Então, está acontecendo saques em alguns lugares, pessoas estão sendo assaltadas, a própria Brigada Militar, que está fazendo um trabalho exemplar no Rio Grande do Sul, ela está tendo dificuldade de conter essas coisas, ainda tem as fake news, quer dizer, gente do Brasil inteiro inventando bobagens sobre o que está acontecendo lá. Então, assim, a gente está preocupado. Até que as estradas voltem a funcionar e o governo restitua o seu controle sobre todas as áreas, a gente vai viver isso. Aliás, ontem eu fiz uma postagem lembrando exatamente isso. O Rio Grande do Sul, nesse momento, está vivendo o sonho dos liberais, né? É o chamado Estado mínimo. Quer dizer, o governo atua em pouquíssimas áreas, a polícia praticamente não consegue entrar em determinados lugares, as pessoas estão vivendo sozinhas, à luz das suas próprias condições, e o mercado levantando preços de água e de alimentação na região. Nós já temos aí uma série de dados sobre hotéis que duplicaram os seus preços, supermercados que vêm levantando valores em função disso, pessoas que estão vendendo muitas vezes água que tem imposto ou não a valores absurdos. Quer dizer, os liberais devem ficar contentes. Se você acha que Estado mínimo é bom, dê uma olhada em como é que está Porto Alegre hoje. Porto Alegre hoje é em função do Estado mínimo, né? Exatamente. E já que você falou nisso, né, quer dizer, vai ter uma entrevista muito importante, até já está na sala, já dá um sinal para ele, para o Augusto Damiani, que é engenheiro, né, um vídeo dele viralizou, ele falando exatamente sobre o sucateamento, né, dos serviços de água na região de Porto Alegre como uma das causas aí da catástrofe. Mandando um abraço aqui para o João Pedro de Oliveira Mercês, ontem pela primeira vez voltando de Valência sozinho, parabéns, João, cada vez mais independente. Horta, quando você fala em Estado mínimo, né, você falou agora nessa situação em que as pessoas estão tentando levar vantagem. Você acha que o Estado mínimo explica a crise, o que aconteceu em Porto Alegre? É preciso politizar a questão também ou não devemos politizar? Claro que a gente deve politizar, isso é uma grande bobagem que o governador está tentando fazer, tanto ele quanto o prefeito. É preciso politizar nesse momento essa crise, porque todas as decisões de alocação orçamentária são decisões políticas, Atush. Quer dizer, em 2019, a Prefeitura de Porto Alegre acabou com a Secretaria de Estudos de Meio Ambiente, a chamada SEMA,
passou para uma área junto com o DEMAI. A SEMA era quem efetivamente fazia todo esse trabalho de manutenção, de pesquisa, de coleta dos dados, de verificação de como é que estavam os níveis dos rios, transformou tudo numa coisa só, transformou tudo num grande escoadouro de recursos que era para saber para onde é que ia ser colocada a água potável, mas não se preocupou em absolutamente nada com relação aos desastres. O prefeito de Porto Alegre foi um dos que votou pela privatização da antiga companhia de energia elétrica. Quer dizer, ele é parte desse processo todo de sucateamento, além de não ter investido absolutamente nada, nem estou com uma coisinha incomodando aqui. Nem na manutenção das comportas do Guaíba, nem na blindagem das bombas que dragam água na cidade. Quer dizer, você tem bombas necessárias para tirar a água da cidade e colocar para fora, e essas bombas elas não operam se elas estiverem embaixo d'água. Só que existem meios de você criar bombas blindadas que operam embaixo d'água. Só que isso custa dinheiro, né, Atush? E aí entra o neoliberalismo, que diz que não é necessário. O governador do estado do Rio Grande do Sul fez campanha, gastou dinheiro pagando estudos para acabar com o muro da Mauá. Para quem não sabe, a Mauá é a rua que protege, em grande medida, ali o centro da cidade do Rio. E desde 1941 foi erguido um muro ali, um muro que supostamente deveria dar proteção às cidades para enchentes de até 6 metros. O governador trabalhou um tempão para que aquele muro fosse retirado e shoppings fossem construídos ali, porque nós precisávamos ter um cais que fosse dado ao lucro, aprazível. E hoje estamos nessa situação. Antes da solidariedade, que todo o governador e o prefeito estão cobrando de todo mundo, antes de solidariedade vem responsabilidade. Eles precisam ser responsabilizados pelos que fizeram. E mais, Atush, que o Ministério Público Federal, no Brasil inteiro, faça um pente fino sobre todos os prefeitos e governadores que estão deixando os custos de manutenção, os investimentos na prevenção deste tipo de ação para o lado, porque isso pode salvar vidas. O Ministério Público Federal pode salvar vidas brasileiras a partir da experiência do Rio Grande do Sul, que a gente aprenda e que o Rio Grande do Sul se torne um estado símbolo na luta contra as mudanças climáticas. Horta, você sabe que você está falando dessa questão do bombeamento, que aliás o Augusto também vai falar daqui a pouco também. Até se você puder ficar na entrevista com ele, eu recomendo, pode ser bem interessante você como gaúcho. Eu recebi uma mensagem muito interessante de um geólogo, engenheiro também, dizendo que as pessoas não estão atentando para o fato de que o estado de São Paulo pode ser o Rio Grande do Sul amanhã, pela presença do Tarcisão, que está privatizando tudo. A primeira privatização do Tarcísio foi da EMAI. A EMAI, que tem umas usinas de energia também, mas ela tem uma função de bombear as águas das represas de São Paulo, também tem toda uma história. Ele falou, essa empresa jamais poderia cair nas mãos do setor privado. Eu não sou especialista no tema, mas pensei também em trazê-lo para falar sobre isso. Antes da gente continuar no papo do Rio Grande do Sul, muitas pessoas questionando, não sei se você chegou a falar com o Gustavo Conde ontem, parece que ele teve um problema numa live, passou mal. O Conde está bem? Tá, ele teve um ataque grave de labirintite, passou mal durante a live, ficou mal ontem, hoje já está medicado, hoje me informou que nós não vamos conseguir fazer o nosso programa hoje de novo, porque ele ainda está de resguardo, mas amanhã ele volta à atividade. Labirintite, né, Conde? Esse negócio de velho, a gente vai ficando velho, né, e não dá mais para fazer o que a gente fazia antes. Eu disse isso pro Conde, esse negócio de ter 200 empregos, tocar na noite, fazer live, voltar, essas coisas todas, não tá dando mais. Ele fica bravo comigo, dizendo que não é assim, mas tá, o Condão tá melhorando e se tudo der certo, amanhã vai estar de volta aí. Então, abraço pro Conde, pega leve, hein, Conde? Pega mais leve. Bom, vamos lá. A Olivia Roesler dizendo assim, e a mídia golpista mostra o leite e esconde o Lula, Léo. Me falaram isso no Zé Reinaldo, hoje no Bom Dia 247, Horta. Ele abriu o Bom Dia dizendo que a Globo fez todo aquele mise-en-scène, né? Mandou o William Bonner para Porto Alegre para mostrar que a Globo é solidária com os gaúchos, etc. E tal. A Globo que tanto defende o Estado mínimo, a privatização também, né? Aí eles abrem um programa, ficam lá, o Zé Reinaldo falou, a palavra Lula só apareceu aos 45 minutos. É muito inglório, né, esse trabalho do presidente Lula de socorrer o Estado do Rio Grande do Sul, mover mundos e fundos, mobilizar todo o governo, e você vê o seguinte, quer dizer, a mídia continua associada ao neoliberalismo, né, Horta?
Mas o presidente Lula optou por fazer um socorro suplementar ao Rio Grande do Sul. Suplementar no sentido de não passar por cima de prefeituras e Estado e trazer uma ajuda mais densa do governo federal, como o governo federal poderia fazer. O presidente Lula, ele respeita, por ele ser um democrata inveterado, às vezes até mais do que a situação deveria, mas ele, por ser um democrata inveterado, ele não passa por cima das outras instâncias de decisão. E as instâncias de decisão estaduais e municipais no Rio Grande do Sul são pífias, tomam decisões equivocadas, comunicam errado, não tem estratégia de emergência, não tem estratégia de urgência, não sabe... Por exemplo, até ontem, às 6 horas da tarde, a cidade de Porto Alegre não tinha delimitado ainda quais eram as entradas e saídas preferenciais. Quando você tem uma situação de emergência, você mapeia as entradas e saídas da cidade e diz o seguinte: olha, água, comida, médico e aparato militar entra pela entrada X e coloca a gente lá para proteger isso. Carro civil não vai entrar por lá. Os civis que estão indo para o norte devem ir para tal lugar. As pessoas que estão indo para o sul devem sair por outro lugar. Quer dizer, o prefeito precisa fazer isso. O prefeito não sabia de nada ontem, dando entrevista no final da tarde, dizendo que a luz estava sendo desligada sem ele saber, trazendo técnicos todos enrolados que não tinham condição nenhuma de estar ali explicando o que estavam explicando. E aí o presidente Lula começa a ser cobrado por atitudes que ele não decidiu não tomar. Porque como ele decidiu respeitar esses espaços... Travou, não? Não, eu estou aqui. Alô? Estou te ouvindo. Deu algum problema? Deu, mas não, voltou. Pode continuar. Você falava, o presidente começa a ser cobrado... Ele começa a ser cobrado pelas atitudes dos outros governantes, pelas atitudes do Melo e do Leite. Quer dizer, o presidente Lula, por respeitar esses espaços, ele não levou o governo federal para lá, que poderia fazer isso, que tem gente em condições de criar essa infraestrutura toda. Ele está dando uma ajuda suplementar. E nessa ajuda suplementar, o que ele esperava? Que o governador Leite e o prefeito Melo chamassem o governo federal mais para próximo. E eles não fizeram isso. Então, quem sofre? Sofre a população de Porto Alegre. Porque o governo federal não consegue entrar nessa situação. E isso que nós estamos vivendo, Atush, foi exatamente o que aconteceu em New Orleans, nos Estados Unidos. Eu tive presente em New Orleans quando a gente estava fazendo uma série de... Quando os Estados Unidos estavam fazendo uma série de planejamentos e pesquisas sobre como melhorar a política pública deles em momento de desastre. Porque a cidade de New Orleans, que foi arrasada pelo Katrina, ficou naquele estado porque o governo federal, o governo estadual e os governos municipais não tinham mecanismos de colaboração. Ninguém sabia o que fazer direito. E aí eu participei, na época eu estava estudando nos Estados Unidos, eu participei de 2 ou 3 seminários em que se discutiu política pública para essas questões. E uma das coisas que eles diziam é isso: a falta de um trabalho mais próximo nessas situações. E aí o que acontece? O Melo se esconde, o Leite esconde o Lula e a Globo vai lá, obviamente, para ganhar o seu espaço e o seu reconhecimento em cima do transtorno alheio, mas não necessariamente para defender uma política que melhor atenda aos interesses do Rio Grande do Sul. Outra coisa chocante, né? O pessoal nos falou que o pessoal das rádios lá do Rio Grande do Sul está agradecendo e exaltando o trabalho do Tarcísio, porque o Tarcísio teria disponibilizado helicópteros, etc. e tal. É esse trabalho já de construção da continuidade do neoliberalismo no Brasil. Vou ler os comentários aqui. Tá a Estela Bettini dizendo: boa tarde, Lula tem culpa, está mais como centro do que esquerda. Haja vista a educação com escolas militares aumentando no Brasil. E a Maria Helena dizendo: o setor agropecuário tem boa parcela de responsabilidade sobre o desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Continuando ainda nas causas, antes de entrar no trabalho do governo Lula, como é que você avalia o papel do agro, né? Quer dizer, e eu vejo, Horta, você é gaúcho, né? O Rio Grande do Sul como o grande estado do agro no Brasil, porque é de lá que partem também os agricultores que foram colonizar o Centro-Oeste, o Cerrado, etc. e tal. É um estado de forte tradição agrícola, que tinha áreas que estavam virando deserto, né? A gente lia sobre isso até recentemente, e agora você tem áreas alagadas também. Qual que é o papel do agro nessa destruição? O agro tem 3 papéis importantes ali. Primeiro, forçar as fronteiras produtivas por sobre locais de mata nativa ou de
ecossistemas nativos que nos protegeriam desse processo todo, né? Então, toda vez que você tem uma expansão agrícola, simplesmente feita porque o dono da mega propriedade resolveu expandir, você não tem estudos sobre qual é o impacto na circulação de umidade que aquela transformação vai ocorrer. Então, o agro, de alguma maneira, ele diminuiu as barreiras físicas, as barreiras de biomas que nós tínhamos na proteção disso que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o agro também destruiu as nossas barreiras legislativas, porque o Rio Grande do Sul sempre teve um trabalho muito forte de pessoas abnegadas que lutavam aí pela construção de controles a essa exploração que o agronegócio vinha fazendo. E dos tempos para cá, nos últimos 10, 20 anos, especialmente durante o governo Bolsonaro, eles passaram a boiada, como disse lá o ministro na época, o ministro do Meio Ambiente. Eles destruíram, eles fatiaram os códigos de proteção ambiental e com isso o agro também ajudou a fazer essa tragédia acontecer, porque fomenta a ideia de que o desenvolvimento pode vir às custas da destruição do meio ambiente e isso não pode acontecer. E a terceira situação é que o agro financia prejudicialmente, o agro financia perversamente toda essa extrema-direita hoje que se elegeu no Rio Grande do Sul, incluindo esses 2 senadores que ninguém sabe onde é que foram, onde é que estão, o que aconteceu durante o processo da crise, da cheia, e essa gente toda completamente estúpida a respeito das questões do meio ambiente destroem ainda mais as pequenas tentativas de proteção que a gente consegue fazer. Na realidade, o agro tem 50% de culpa de tudo isso que está acontecendo. E não sei se você viu as notícias de hoje também, Horto, o agro já está se preparando para pedir socorro governamental, porque, embora tenha culpa, também tem prejuízos, né? As contas aí já apontam um prejuízo da ordem de uns 500 milhões no Rio Grande do Sul. Vai ter prejuízo nos dois lados. Está tendo prejuízo agora nas culturas em que estão efetivamente já plantadas, porque vai se perder nessas áreas todas, e vai ter prejuízo em outubro, quando essas culturas realmente, por exemplo, o arroz que começar a ser plantado, se não me engano, em outubro nós vamos estar em estiagem, porque esse fenômeno El Niño, ele traz chuva agora e estiagem depois na era do plantio. Então ele vai ter duplo prejuízo. A minha questão, eu não acho que a gente deva deixar o agro à míngua, porque bem ou mal o agronegócio nos traz divisas. É errado dizer que ele traz comida, porque 80%, 90% da comida que o brasileiro come vem da pequena e média propriedade no Brasil. O agro nos traz divisa, ou seja, nos traz moeda estrangeira, dólar, para que a gente não fique à mercê da flutuação internacional. A questão, Atushi, é que nós temos que elaborar planos em que o agronegócio tenha que dar necessariamente retorno dos investimentos e das ajudas e do juro subsidiado que eles resolvem. Quem sabe a gente cria uma lei, Atushi, que todo o subsídio de juro que nós dermos para o agro precisa retornar em investimentos para instituições soberanas que fazem pesquisa na questão do meio ambiente. As universidades, as ONGs que sejam cadastradas pelo governo, obviamente, nacionais, e a partir daí a gente faça o agro sustentar aqueles que lutam contra os efeitos deletérios que o agro traz. Talvez seja uma forma da gente poder equacionar essa situação. Oferecer dinheiro direto para eles com juros subsidiados é de novo um tiro no pé. Mais ou menos isso que você falou aqui está sendo dito pela Laurita. Ó, mudar para só recebe grana do Plano Safra quem fizer executar recuperação ambiental, reflorestamento e mata ciliar. Não faz, não recebe. O governo poderia condicionar, né, quer dizer, incentivar o reflorestamento através das políticas de crédito, né, Horta? Claro, e linkar esses 2 setores, né? Linkar o setor do agro, que é responsável por essa destruição toda também, um responsável conjunto, com as necessidades de investimento em pesquisa nessas questões todas. De novo, provavelmente se você for conversar com pessoas que pesquisam na área, eles vão dizer que eles não querem dinheiro do agro nem pintado, porque eles vão ter medo que, obviamente, se o agro puder investir ali, que ele venha manipular isso, como ele faz com a política, mas há que se pensar numa política que une essas duas coisas, porque senão o Rio Grande do Sul não sobrevive, como a gente está vendo ali. Espero que nunca mais um voto seja dado no Rio Grande do Sul a algum candidato que chegue ao cúmulo de negar as transformações climáticas. Porque se as pessoas não se deram... praticamente a bancada inteira gaúcha faz isso, tirando ali as mulheres de esquerda e alguns parlamentares que nós temos ali da esquerda, o resto tudo é negacionista. E agora eu espero que as pessoas, tendo visto a morte de perto,
que parem com essa bobagem de ficar negando o que todo mundo já está vendo todos os dias. Helenilda falou, o agro deve pagar os socorros financeiros com terras para a reforma agrária. Horta, como é que você avalia a ação do governo Lula e a discussão sobre teto fiscal nesse ambiente? Pois é, aí a gente vê que o governo Lula ele tem uma inflexão, ele tem um contrassenso interno muito grande. Quando nós ouvimos o presidente Lula falar, isso desde o ano passado, a gente percebe que o presidente Lula é talvez a figura mais à esquerda do governo dele. E isso nos assusta bastante. Porque todas as falas do presidente Lula são no sentido de obrigar os agentes a fazerem investimentos sociais, obrigarem os agentes públicos, sejam eles municipais, estaduais, a se comprometerem com o desenvolvimento de ferramentas sociais para proteção, para aumento de renda, para emprego. E aí, quando eu falo proteção social e proteção do meio ambiente também. E o presidente Lula fez isso de novo ontem, no meio da discussão, depois que o Lira, o Pacheco e o Bruno Dantas falaram, o presidente pegou a palavra e disse assim, eu queria muito ouvir vocês, porque eu queria ver vocês se condicionando, né, se obrigando a tomarem essas decisões de ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. O presidente Lula praticamente está dizendo ali, vocês da sala para fora dizem uma coisa, da sala para dentro dizem outra, ou seja, a política de desespero na ajuda ao Rio Grande do Sul, ela fica só na mídia. No resto, os políticos no centro do país estão buscando verbas para aumentar o seu quinhão, e o presidente Lula queria que isso se modificasse. E ontem ele acenou com a possibilidade de utilizar esse argumento, e o argumento visível da destruição que o neoliberalismo fez, para desmanchar um pouco esse teto de gastos. O que aconteceu? Hoje, todos os jornais do Brasil acordaram com pelo menos 1 ou 2 artigos falando sobre o populismo fiscal e todo mundo desesperado dizendo que o Rio Grande do Sul não deve ser motivo para a gente acabar com o teto de gastos. Não, o Rio Grande do Sul é motivo para acabar com o teto de gastos, ou então o resto do Brasil vai sofrer o que o Rio Grande do Sul está sofrendo. O que você está falando é bem impactante, Horta. É motivo para acabar com o teto de gastos, não apenas para o Rio Grande do Sul, é isso que você está dizendo? Claro, precisa se entender que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não vai parar no Rio Grande do Sul. Nesse momento, o sul de Santa Catarina já está enfrentando problemas semelhantes. Nós estamos com uma seca brutal, nós estamos com uma área de calor brutal no centro do país, pegando o sudoeste, que ontem bateu com os dias mais quentes, se não me engano. Então, assim, as pessoas têm que entender que a transição climática que nós acabamos construindo, porque isso é fruto da utilização do capitalismo, a gente sabe muito bem o que isso significa, ou seja, é só as pessoas procurarem o termo antropoceno que as pessoas vão entender do que a gente está falando. Nós estamos dando causa a essa transformação, e, portanto, nós vamos ter que gastar dinheiro para proteger as pessoas nesse processo, e isso não é compatível com essa política tacanha de achar que o Estado primeiro tem que receber para poder gastar. Não, o Estado não é uma empresa, não é uma família, nunca funcionou desse jeito. Todos os grandes países do mundo estão com déficits crônicos, os Estados Unidos têm déficits primários há 30 anos, basicamente, Japão a mesma coisa. O único país que não tem, imagina, dos grandes, o único país que não está em déficit nesse momento se chama Rússia. E por momentos, por questões específicas da sua própria conjuntura. De resto, o Brasil tinha que modernizar um pouco esse pensamento sobre economia, e o presidente Lula puxa para isso. Mas onde é que está o contrassenso? O contrassenso está quando isso cai na figura do Haddad. O Haddad ainda parece um pensador semelhante àqueles do século XIX, que pensa bastante na questão da economia a partir de fluxos de caixa e não necessariamente a partir de fluxos de tempo. Não, mas eu acho que ele está completamente comprometido com a reconstrução do Rio Grande do Sul também. Horta, como é que você vê a atuação do governo de maneira geral, né? Quer dizer, o Paulo Pimenta meio que coordenando essa força-tarefa, o Renan Filho, que vai praticamente ficar baseado no Rio Grande do Sul também para investir 1 bilhão na recuperação das estradas. Eu li que são 17 ministérios envolvidos na reconstrução, e também te pergunto se a população gaúcha e brasileira dará crédito ao governo Lula por isso. O governo fez o que tinha que fazer. Eu acho até que
muito crítico sempre ao Pimenta, em função das questões de comunicação. Nesse momento tem que bater palma ao ministro Pimenta, porque ele ficou numa saia justa tremenda, por ser um dos poucos gaúchos no governo, e quando saiu aquela decisão de que o concurso não seria, o concurso nacional não seria adiado nem nada, ele ficou numa saia justa tremenda, porque parecia que o governo não estava dando importância ao que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu não sei quem é que fez essa mudança, quem que chamou a atenção do governo de que aquilo ali é uma catástrofe muito maior do que o que na época estava se apontando, mas a partir daí o ministro Paulo Pimenta se tornou um embaixador dos gaúchos, vamos dizer assim, dentro do governo Lula, e vem fazendo um trabalho realmente de se aplaudir nesse processo, chamando todo mundo, se colocando na frente, respondendo essas fake news, pessoalmente, coisa que ele não precisava fazer, porque apesar de ser ministro da SECOM, não é ele que vai tratar com isso, mas ele se coloca nessa condição, e os meus aplausos a ele. Acho que o governo está fazendo o correto. Tenho a impressão que o governo precisava, sim, avançar um pouco sobre o processo decisório em campo, tá? Nós que estamos acompanhando o tempo inteiro o que está acontecendo em Porto Alegre, nós temos muita dificuldade de ter informações corretas, de saber o que fazer em determinadas situações, e isso tudo porque o município e o estado estão perdidos. O governo federal precisava aparecer um pouco mais ali, mas isso, de novo, significa negociar espaços com o Leite e com o Melo, e nenhum dos dois está com vontade nenhuma de fazer isso. A impressão que a gente tem é que eles querem aparecer em cima do que acham que vai ser um sucesso completo, e tem a impressão que não vai ser bem assim. A população gaúcha está, nesse momento, carente de informações, e por mais que o presidente Lula haja no terreno, e acho muito importante os 17 ministérios, é importante fazer uma campanha de comunicação vigorosa no Rio Grande do Sul, ou então todo o investimento, todo o trabalho do governo federal vai ser colocado para baixo das águas, literalmente, vai ser invisibilizado com a confusão que a comunicação está sendo feita lá pelos entes federados, né? Então o presidente Lula tem que agir no terreno e na área de comunicação também. Porque agora, objetivamente, né, dá para falar em união e reconstrução, né, que é um dos lemas do governo Lula. A Zuleika fala: convide o professor Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará, para falar sobre aquecimento climático e antropocentrismo. Muito bom, tem um site chamado Que Você Faria Se Soubesse o que eu sei. Boa dica aqui. Eu acho que ele veio outro dia também, mas se não, a gente vai chamá-lo aqui. Horta, e eu não sei se você viu nessa questão fiscal também, houve aí um entrevero nessa semana entre a Simone Tebet, que você sempre criticou, e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Como é que você está vendo o crescimento da tensão sobre a questão fiscal no Brasil? A tensão na questão fiscal é muito parecida com a tensão que está surgindo aí com relação ao Campeonato Brasileiro, Atush. Por que eu digo muito parecido? Porque o tipo de pensamento é o mesmo. Uma parte do Brasil está dizendo o seguinte: o problema é só no Rio Grande do Sul, eles que se virem para resolver isso. Já está se tentando no Campeonato Brasileiro de alguma maneira afastar os times gaúchos, e o resto do campeonato segue como se nada tivesse acontecido, como se aquele fosse um problema único e exclusivamente regionalizado, sem raízes em lugar nenhum. A mesma coisa está se tentando fazer com a questão fiscal. Olha, vai se abrir um espaço de emergência aqui para o Rio Grande do Sul, que vai custar, para o Rio Grande do Sul vai ter que pagar isso ali adiante, mas vamos seguir como a gente está, nas mesmas ideias e com os mesmos sentidos e teorias econômicas. Isso significa fingir que nada aconteceu, fingir que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não tem uma causa estrutural, ou não tem pelo menos várias causas estruturais, dentre algumas delas as econômicas, né? E eu acho isso muito perigoso, Atush, porque isso significa não aprender com a tragédia do Rio Grande do Sul, o que seria talvez um segundo desastre para a gente no Brasil. O primeiro desastre está lá, está colocado, quem está recebendo as imagens todos os dias, que nem eu, fica chocado com o que está acontecendo. Agora, um segundo desastre seria se o Brasil não aprendesse com o que está colocando ali. E, infelizmente, a ministra Simone Tebet parece que não quer aprender. E isso é muito preocupante. Eu acho, Horta, que a gente vai viver momentos aí de mais tensão no governo, porque não está dimensionada nessa crise do Rio Grande do Sul. Acho que ela vai ter um impacto inflacionário, o impacto inflacionário vai ser usado como argumento para redução no ritmo da queda da taxa de juros, com impacto na situação fiscal. A dívida interna está em 75% do PIB. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho a situação decantar para ver como é que vai ser o tensionamento na área econômica também. Mário Pradal dizendo assim: o Pepe Escobar costuma chamar Biden de boneco de pano, manipulado por interesses de grupos capitalistas. Lula está tolhido por grupos semelhantes no Brasil, está se transformando?
Não creio, mas eu acho que as pressões sobre o presidente Lula são muito fortes, né? As pressões do neoliberalismo. Horta, você queria complementar, diga lá. Não, o presidente Lula é diferente do presidente Biden em 3 sentidos, em especial. O presidente Lula vem originalmente das lutas sindicais e, portanto, sabe lidar com isso. Foi presidente outras 2 vezes antes desse primeiro mandato, portanto, tem mais experiência. E, obviamente, vem de um partido que é um partido de esquerda de raiz. Essas 3 coisas realmente fazem diferença. Agora, é indiscutível que o capitalismo tem capacidade e poder de ação a qualquer momento. Quer dizer, se eu ou a Tuxi levantarmos o telefone aqui para tentar falar com o presidente Lula, a gente não fala. Quer dizer, eu não falo, a Tuxi é capaz de falar. Né? Cada um tem a importância que merece. Mas se um grande agro desses ou um grande empresário pegar o telefone e ligar, em 2 telefonemas ele acessa o presidente Lula indiscutivelmente. Então, essa distância e essa proximidade que os grupos políticos têm das tomadas de decisão fazem muita diferença lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vou ler o comentário do Andrew, que ele fala assim, olha, os políticos do Rio Grande do Sul não se preocuparam e agora a gente tem que fazer PIX para ajudar, estou fora. Não acho que é assim o governo que se vire, né? Mas por isso mesmo, quer dizer, que a gente tem recomendado o apoio através do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul, que é esse PIX que está na tela. Horta, eu vou chamar de volta a Daiane, vou embarcar o Augusto Damiani para a gente seguir nessa conversa, que eu acho que é bem interessante. Daiane, bem-vinda aqui novamente à TV 247 e vamos trazer, então, diretamente o Augusto Damiani, lá de Porto Alegre. Augusto, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, muito bem. Apesar de não ter água, quase sem luz, é uma forma de dizer muito bem, que muito bem a gente não está, que a gente está sofrendo, sendo solidário com quem está nessa situação, mas, por outro lado, a gente está frustrado porque os grandes responsáveis estão se fazendo de vítima. Exatamente. E um discurso, né? Não podemos politizar, isso que eu tocava com o Fernando Horta mais cedo. Antes de passar para você, Daiane, eu só queria te pedir, Augusto, para explicar o que é o órgão onde você trabalhava, né? Quer dizer, porque algumas pessoas não têm exatamente, quer dizer, não conhecem Porto Alegre, parece que tinha uma empresa ou tem uma empresa municipal responsável pela questão das águas aí. Sim, vamos fazer uma história. Eu sou engenheiro, hidrólogo, tenho mestrado, sou funcionário aposentado há pouco tempo da prefeitura, fui diretor-geral do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais. O que o DEP era? O DEP é o órgão mais antigo brasileiro, se não o único, da vanguarda da drenagem urbana. Tá? Depois disso, tem o DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgotos, que cuida da água e do esgoto cloacal da cidade. Uma empresa fantástica, uma autarquia fantástica. Né? Altos índices, pontuação altíssima, excelente. Esse é o cenário. O que se tem? Em 2017, o então prefeito resolveu, na sua reforma administrativa, extinguir o DEP. Daqui a pouco eu posso falar por que ele chegou a essas conclusões dele, no meu entendimento. Com essa extinção do DEP, a manutenção decaiu. Eu vou dizer aqui, eu vou até olhar para o lado para dar uma lida do que o professor Tucci disse para o matinal. Anteontem. Com o fechamento do DEP, a manutenção piorou e muito. As administrações aceitam o fato de não ter manutenção. O professor Tucci foi contratado pelo DEMAI para fazer um estudo de atualização de preços para poderem fazer a concessão da drenagem, inclusive. Então, ele sabe o que ele diz. Ele teve acesso aos números. Quando ele diz que, com o fechamento do DEP, o dinheiro gasto na drenagem decaiu. E isso vai contra o que o prefeito acabou de dizer hoje, quando o nosso título é investimento zero, que é o que está lá na planilha orçamentária. Mas por que ele diz que o investimento é zero? Porque ele junta. Estão me ouvindo? Eu botei a matéria de 2017, quando foi aprovada a extinção de 16 secretarias da prefeitura e também do DEP, pela gestão de Porto Alegre na época. Foi ali quando o Horta comentou que extinguiu o secretário de Meio Ambiente, juntou com o planejamento. Tá? O que houve? No que eu estava dizendo. Ele disse que é mentira. Mas o que ele alegou? Ele alegou que ele está pedindo um financiamento de 750 milhões. Muito bem, está pedindo um financiamento. Ele disse que está fazendo um contrato
com o BNDES para fazer a macrodrenagem da Ponta Grossa. Está fazendo um contrato, mas não tem ainda nenhum projeto. Ele disse que está fazendo o Arroio da Areia, uma obra de macrodrenagem. Aliás, com esse Arroio da Areia, eu vou dar um gancho, vou voltar para o passado. Vou voltar de novo a história do DEP, lá no início. O prefeito era o Marquesan, Damiani, só para lembrar? Era o Marquesan. Isso, o prefeito era o Marquesan. Do PSDB, ligado ao MBL, essas coisas, né? Então, com essa história toda, a manutenção decaiu. Né? Aí eu posso citar, deu uma entrevista há pouco, ao mesmo teor, mas de um professor universitário que eu fiz aquela gravação sobre a manutenção do sistema, que o sistema de Porto Alegre, ele não falhou. O sistema falhou, a operação do sistema. Por quê? A cota que subiu a cheia foi 5,30. O sistema de proteção é 6 metros. Olha, sobrou 70 centímetros. Não falhou. Por quê? Até a crista dos 6 metros não poderia ter entrado água se as comportas funcionassem. Tivesse fechada direitinho, vedado, tudo bonitinho, que não aconteceu. E as casas de bomba tivessem as vedações das suas comportas para a água só sair, não voltar. Acontece que, como eu falei naquele vídeo, nada disso aconteceu. Tem até uma comporta que faz 6 anos que tem um processo administrativo para arrumar. Né? E ninguém conseguiu arrumar. Então, o sistema não falhou. O sistema tinha que ter funcionado. O que falhou foi a operação. Isso é, a água entrou por baixo. Entrou pelo caminho de saída, que é as casas de bomba. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? Não se investiu. Aí nós vamos lá no investimento. Investimento zero. Está lá na planilha contábil da prefeitura, isso é documento oficial, que a prefeitura gastou na rúbrica melhoria do sistema de cheias, então a rúbrica melhoria do sistema de cheias, 1.700.000 em 2021, 140 mil em 2022 e 0 em 2023. Né? Aí o prefeito Alex, ele disse que gastou 30 milhões. Ele gastou 30 milhões para limpar arroio, para consertar a boca de lobo, para trocar cano quebrado. Isso é custeio. Isso é obrigação, como é obrigação do prefeito varrer a rua e juntar o lixo. Isso não é investimento, isso é custeio. Custeio não é conta de investimento. Tem obrigação de pintar o meio-fio, pintar a faixa de segurança, recolher o lixo, varrer a rua, limpar a boca de lobo, trocar o cano quebrado. Isso é obrigação, isso não é investimento, isso é custeio. Então, esse é um dos fatos que está aí. Né? Sobre se fala aquilo, também se fala muito sobre o sistema ser muito velho. Eu disse que o sistema de proteção não é velho. Ele é clássico, eficiente, de baixo custo. Quando aí eles falam que está ultrapassado. Não está. Quando nós fizemos o plano diretor de drenagem de Porto Alegre, levou 8 anos para ser feito, porque ele tem 27 planos, 27 bacias hidrográficas. Esse plano diretor preveu, feito pela URGS e PH, que as casas de bomba, com o passar dos anos, em função da urbanização, geraria mais escoamento superficial. Isso faria com que as casas de bombas devessem ser ampliadas. Ocorre que em 2014, entre 2014 e 2012, a prefeitura, o DEP, conquistou no PAC Saneamento, PAC Prevenção, PAC, governo federal, governo Lula, PAC Prevenção, recursos a fundo perdido, Orçamento Geral da União, tá? Governo Lula e Dilma. Né? E a fundo perdido, 3 rubricas, uma de 40 milhões para Arroio Moinho, uma de 90 milhões, quase 100, para as casas de bomba e uma de 100 milhões para o Arroio da Areia. Damiani, só uma questão, só uma questão aqui. Ó. Essa aqui é a carinha do Marquesan e tal, que eu estou achando tão absurdo o que aconteceu em Porto Alegre. Desculpa até a Daiane e Horta tomar um tempo, mas quando se extingue o DEP, esse serviço passa a ser feito por quem? Por ninguém? Já vou chegar lá. Então, era isso que eu queria. Porque eu fiquei, assim, achei uma coisa vou chegar lá. Surreal, vamos dizer assim. Sim. Aí, no momento que ele fez isso,
extinguir o DEP, ele dividiu o DEP. Uma parte para uma Secretaria de Serviços Urbanos, que era a manutenção, e a outra parte o Marquesan botou na Secretaria de Obras. As estruturas ficaram dissimiladas lá dentro, mas ainda existia uma estrutura. Nesse momento, a equipe técnica foi dissociada da negociação. Apesar de ter todos os projetos prontos, todos os orçamentos prontos, a prefeitura perdeu os prazos e perdeu 100 milhões para ampliar, modernizar 8 casas de bomba, as 8 principais casas de bomba das 23 existentes. Para modernizar, botar casa de bomba em primeiro mundo, com fechamento automático, funcionamento automático, 2, 3 comportas em série de segurança, bombas inteligentes, controle não é mais um operário ligando e desligando, controle totalmente automático, telemetria. Perdeu esse dinheiro com os projetos já prontos. Isso foi ali em 2017. E em 2018, com o fracasso, 2018, da manutenção via essa Secretaria de Serviços Urbanos, ele mandou, o Marquesan mandou a manutenção para o DEMAI. E quando assumiu o Melo, agora em 2021, ele mandou o resto. Só que as pessoas... Ele mandou a atribuição. A estrutura organizacional, a inteligência estratégica, isso é, ter uma estrutura de comando, uma estrutura que distribui, uma estrutura que pensa, acabou. Hoje, quem cuida do sistema de proteção contra a cheia é a diretoria que cuida do tratamento de água. Água potável, eles que cuidam a mesma coisa. Tá? Nesse momento, realmente não existe mais DEP. Né? Existe muito voluntarismo, né? Mas aí tu chega num ponto que tu tem um departamento que tinha 3 mil funcionários em 2000, hoje tem 800 e poucos funcionários e que não tem reposição. E olha que em 2022, a Secretaria da Fazenda aprovou um pedido do DEMAI para fazer concurso para contratar 444 técnicos. Aí tu vai para... Tá, e por que não contratou? Porque o atual prefeito, vetou a nomeação e a contratação de concursos. Isso tudo é uma política, né? É uma política de redução do DEMAI, é uma política de criar um ambiente que a população critique o DEMAI, né? É aquela velha política, destrói para vender barato. Né? É isso que é a proposta desse governo. Eu queria... Eu vou sair, desculpa. Queria agradecer aqui ao Damiani e ao Horta, mas é o estado mínimo, né? Eu, infelizmente, tenho que sair, mas vou passar para vocês. Queria pedir esse histórico aí antes de sair daqui. Valeu, Augusto. Obrigada, Léo. Valeu. Damiani, eu queria aproveitar esses pontos todos que você nos trouxe, porque você está apontando justamente esse desmonte. Por outro lado, a gente assiste, ao longo dos anos, uma maior frequência de fortes chuvas, de enchentes em várias cidades do país, incluindo aí no Rio Grande do Sul, que resultaram, nesses últimos dias, nessa condição. Por que eu estou querendo saber de você? É que, diante desse cenário, é uma irresponsabilidade, uma negligência do ponto de vista jurídico, o governo zerar investimentos nessa área, investimentos de prevenção ou verbas mínimas para isso, diante de um cenário que constantemente demonstra que é como se um hospital deixasse de comprar o medicamento mais importante, mais utilizado nos casos da cidade, no momento que ele mais precisa. É quase isso ou não? Sim, é por aí. Que o nosso prefeito, o atual prefeito, ele defende, publicamente, defendeu e defende, tem muito orgulho de um estudo de viabilidade para o projeto Novo Cais de Porto Alegre, na qual se propõe retirar o muro da Mauá e botar uma estrutura móvel pela metade da altura, a água já tinha passado por cima, lá na beira do cais, que levanta as plaquinhas embaixo. Se não consegue fechar 14 comportas, com 2 pontos que tem que vedar, como é que vai fazer isso com 1.200 comportas elevatórias basculantes
né? Sobe uma rampinha e bota aqui assim dos lados vedação. Aí vamos dizer que o nosso governador prefeito diz, não, mas isso vai ser uma concessão. A concessão acaba em 30 anos. Como é que o poder público vai administrar isso? Então, eles defendem, inclusive, dividir o muro no maior. Então, qual é o interesse de política de fazer essa manutenção e investir nisso? Parte-se do princípio, é um princípio do leigo, né? Mas essa chuva aconteceu, segundo os dados estatísticos os engenheiros falam, ela tem uma recorrência de 2, 3 mil anos. Mas a recorrência é uma possibilidade estatística. Nada impede que aconteça amanhã. E agora, com essa modificação climática, o efeito estufa, as catástrofes, apesar de ter um negacionismo muito forte no nosso estado, no Rio Grande do Sul, é evidente. E as últimas cheias, desde 2015, que vem se agravando, cota 3, cota 3,46, agora a cota 5,30, evidenciam que a série histórica mudou. E aquela cheia de 41, que foi superada agora essa semana, não tem mais 1.200 anos de recorrência. Ela tem pouco mais de 100 anos de recorrência. É uma cheia de macrodrenagem comum. Aliás, nós temos que repensar o sistema de drenagem, de macrodrenagem, mas não é para tirar, é para erguer a cota, para nos protegermos mais. Porque lá no Rio Gravataí, na Bacia Norte, no bairro Sanandim de Porto Alegre, onde o remanso do Gravataí, que é mais estreito, chegou a cota 6,20, a água transbordou o dique, inundou o bairro Sarandi. Isso foi uma catástrofe. Isso não tem erro de gestão, não tem negligência. Isso foi o fator climático que superou o projeto. Mas no centro da cidade, no quarto distrito, foi negligência, falta de manutenção, onde já se viu a gente pegar e fazer ensecadeira com saco de areia de ferragem. Isso aí não se faz. Eu estava até ontem, Augusto, ouvindo a entrevista do prefeito Sebastião Mello, que foi uma das coisas mais lamentáveis que eu já tive a oportunidade de ver. Na entrevista, ele culpa absolutamente todo mundo, incluindo aí a própria empresa elétrica, que foi obrigada a começar a desligar a luz porque estava havendo denúncias de eletrização de água em determinados lugares. Então, para evitar que as pessoas morressem, ela foi desligando automaticamente aquele processo sem avisar o prefeito. E ele culpou absolutamente todo mundo, incluindo aí os profissionais que tinham que pensar naquilo outro, o cansaço dele, como ele estava, mas a gente sabe, efetivamente, que houve um desmonte de toda essa situação de proteção e que o Rio Grande do Sul foi, abre aspas, surpreendido por 4 eventos climáticos emergenciais no último ano. Não sabe disso, já é a 4ª vez que nós estamos tendo, no mesmo ano, no período de um ano, a 4ª vez que nós estamos tendo elevação do nível dos rios a ponto do extrapolamento deles dos seus antigos leitos, inundação das planícies inundáveis ali dos lados, chegando às cidades. Quer dizer, não dá para você imaginar agora que nós ainda estamos dentro daquele efeito de eventos que acontecem de 1000 em 1000 anos, de 300 em 300 anos. Não, a situação modificou demais, e é para isso que existe o Estado, Daiane. É exatamente para esse tipo de proteção. A natureza está nos mostrando, mais uma vez, assim como nos mostrou durante a pandemia, que essa história de Estado mínimo, o mercado resolve absolutamente tudo, não resolve. Nós lá atrás começamos a construir o Estado, e eu estou falando de 4, 5, 6 mil anos atrás, exatamente porque o ser humano precisava coletivamente se preparar para esses eventos catastróficos que aconteciam, especialmente nas utilizações urbanas naquele momento. Porto Alegre está vivendo isso, eu espero que a gente aprenda. Agora, o prefeito cobrar todas as pessoas que ele mesmo não deixou que fizessem alguma coisa foi um verdadeiro absurdo. Foi um festival de culpa para todos os lados, incluindo os antigos engenheiros que ele botava na frente ali para dar entrevista. Você agora vem aqui e fala sem se preparar, sem nada, e a cidade segue um plano completamente caótico de resposta ao que está acontecendo. Eu acho, Daiane, que o prefeito e o governador vão tornar essa tragédia ainda mais problemática do que ela já seria em termos normais. Augusto, diante do que o Horta nos traz, como é que você vê a saída para esse setor que você tanto conhece? Quais seriam as medidas necessárias nesses primeiros momentos, a partir do momento que a água baixar, porque não dá para fazer muita coisa do jeito que está, né? Mas quais seriam os passos emergenciais e a curto e longo prazo, hein?
Primeiro, tem que recompor a inteligência estratégica, como o professor Roaldo Menegá fala. Tem que devolver ao Estado a inteligência estratégica científica e a inteligência estratégica prática. Isso é, quem pensa, planeja e constrói a solução tem que ser o Estado, não é o parceiro privado, a construtora, como se está se fazendo ultimamente. Não se terceiriza a responsabilidade à gestão. Isso é uma obrigação do Estado. Então, tem que se recompor, tem que dar espaço para isso. Tem que se recompor. Inclusive, com culpa todo mundo, nas redes sociais, os seguidores que não concordam com a minha opinião têm me culpado. Tu era engenheiro da prefeitura, como é que tu não resolveu? Interessante. Eu sou culpado por ter ficado sentado numa cadeira 20 anos, num canto, porque não me deixavam fazer outra coisa. Bom, tu era engenheiro, Augusto, tem que dizer que tu não tinha poder de decisão. Uma coisa é trabalhar, outra coisa é ter poder de decisão. Mas não dá para discutir com essa gente, então eu ignoro. Sim. O que eu vejo que tem que fazer emergencialmente é um processo de manutenção. Tem que botar essas casas de bomba, não interessa como é que é, não se vende esse discurso que ela tinha que ter mais vazão, é arrumar todas as comportas, criar sistema de segurança, se está com quadro elétrico baixo, levantar, comprar as borrachas das comportas, arrumar os trilhos, asfaltar, os parafusos, fazer treinamento para a equipe que fecha e que abre, criar um poder de... Né, um grupo de emergência para fazer isso. Né? Tem que fazer isso. Manutenção. Primeira coisa, botar isso aí para funcionar. E depois, em 1997, o DEP botou gerador a diesel nas casas de bomba para quando faltar luz. Não existe mais, só tem uma, que a Coca-Cola botou, reformou. Botar gerador. Se não tem energia, gerador com diesel em cada uma. Um gerador custa 500 mil, para quem tem 439 milhões. Investido no mercado de capital como o DEMAI, isso não é nada. Um DEMAI que teve superávit no final do ano de 31 milhões, isso não é nada. Gastar 10 milhões recuperando as casas de bomba, botando comporta nova, qualificando, arrumando as bombas, isso não é nada. Faz isso. Pega a Zona Norte, que o DIC foi superado porque superou a cota do coisa, revisa o DIC, refaz o cálculo, se necessário, levanta 1 metro aquele DIC. Façam essas ações, fiscalize o parceiro privado, porque a Zona Norte alagou porque o aeroporto botou água para dentro da cidade. O aeroporto está fechado, não é por culpa de ninguém, senão do próprio aeroporto da Fraport. Então, tem ações, primeiras ações são essas, depois é recompor. Se não quer recriar não quer admitir que está errado, de ter acabado com o DEP, recompõe, faz uma estrutura organizacional dentro do DEMAI, cria uma diretoria de drenagem urbana, faz uma estrutura para drenagem e bota cabeças pensantes. Tem inteligência estratégica na prefeitura, contrata engenheiro para auxiliar, faz uma estrutura para trabalhar com seriedade, com eficiência. Né? Não adianta gastar 30 milhões limpando boca de lobo e nada para fazer com que a água do rio não volte. Não adianta. Não adianta pegar o alagamento da esquina e jogar 2 quadras depois. Tem que dar consequência nos investimentos. Então, fundamental, né? Manutenção, recompor as falhas que houve por culpa humana na operação do sistema, recompor e qualificar e criar sistema de segurança de energias para casas de bomba, geradores, se não conseguir entradas alternativas seguras de alta tensão, sem risco de ser desligada porque encheu o bairro d'água, geradores. Né? E reestruturar o DEMAI para que o DEMAI seja um departamento de água, esgoto e drenagem urbana. Isso é fundamental. Com isso, temos um patamar novo, podemos pensar em novos investimentos, em atualizar o plano dos diretores, podemos ir além. Por quê? Porque a inteligência estratégica é do setor público. Isso é a minha opinião, de um simples hidrólogo. Um simples hidrólogo que trouxe esse mundo para a gente aqui. O Augusto, quando você foi falando, eu moro aqui em São Paulo,
o Horta que conhece também um pouco de São Paulo, a história de São Paulo, né? São Paulo tinha e tem hoje muito mais pontos de alagamento. E aí, boa parte dos políticos que governaram esse município e que governaram também o Estado, principalmente os de direita, sempre gostavam de fazer obras à vista, né? Obras que o eleitor olhasse e tivesse lá a marca daquele candidato, daquele que construiu tantas pontes, pavimentou tantas ruas e tal. Isso tudo era um instrumento da campanha. Fazer cuidado com o saneamento, fazer cuidado com essa contenção de águas é muito subterrâneo, as pessoas não veem. E isso aqui em São Paulo explicava muito dessa conduta política. Quando as coisas começaram a se demonstrar ineficientes, principalmente quando o viaduto estava completamente coberto, quando as ruas e casas também estavam tomadas pela água, aí começou a se preocupar um pouco mais, mas isso era temporário. Havia uma preocupação, passava-se o tempo, chegava a eleição, era asfalto, pavimentação, constrói viaduto, bota nome no viaduto, faz a inauguração do viaduto. Essa, ao longo dos anos, é a velha política que se estabelece no Brasil, e eu acredito que seja parte muito do pensamento dos governantes das grandes cidades. Como é que isso também pode ser um dilema que deve ser enfrentado? Também pela população, para ela entender que saneamento, o cara que gasta com coisas que está no subterrâneo, também é importante, né? Justamente por conta disso tudo que você está nos apontando aqui e detalhando, né, Horta? Porque é histórico essa questão do que é visível e virar propaganda. O que está sobre o saneamento está debaixo do cano, está debaixo da terra, ninguém vê, né? E é isso que é importante aqui agora a gente entender a responsabilidade que o Rio Grande do Sul tem. E eu não falo aqui de um prefeito, governador, porque a gente sabe que não vai sair de lá, mas do povo do Rio Grande do Sul. Está na hora do Rio Grande do Sul começar a ensinar exatamente isso. Cano, comporta, casa de bomba, utilização de água, proteção nisso, pesquisador que às vezes fica lá catando dado de cheia de rio em outros lugares muito distantes. Já era para o Rio Grande do Sul ter organizado uma cooperação internacional juntando Santa Catarina, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul para monitoramento das suas bacias, porque todas elas acabam influenciando nesse processo de cheia e de estiagem de alguma maneira. E o povo do Rio Grande do Sul pode mostrar isso, pode se entender exatamente que não interessa mais só as obras que aparecem, aquelas que não aparecem às vezes são mais importantes, como Porto Alegre está mostrando. Como é que você vê isso, Augusto? Olha, eu vejo assim, uma das principais... A principal importância da existência quando o DEP existia era exatamente isso. Por ele ser um órgão, apesar de se chamar departamento, ele era uma secretaria, ele fazia relação com a população. Nós tínhamos programas variados de educação ambiental. Não é aquele que vai na escolinha só. Nós ia para shopping, mostrar o que nós tirávamos das casas de bomba, dos esgotos. Nós fazíamos uma política de tempo seco de drenagem, para compor a população e fazer educação na escola. Para a população aprender a cobrar da gente. E para a gente mostrar serviço. Né? Isso é fundamental. Se a drenagem ficar perdida numa secretaria do óbvio, no departamento não sei o que, ela é de ninguém. Quando tinha DEP, tinha sujeito. Tinha um diretor, o Damiani foi diretor, tinha um Damiani para ser xingado. O cara xingava na pessoa do diretor, e o diretor que se vire. Né? Então tem sujeito e tem uma equipe que é sujeita. É ele que tem que responder. Então, tem personalidade aquilo passa a ter... Não é algo abstrato. Aí tu faz programas de educação, tu vai para o shopping, tu vai para a escola, tu vai em tudo que é lugar, e se torna propositivo. Uma vez, numa época que eu era diretor, e é bem rapidinho, nós estava ruim, nós não tinha prioridade, não conseguia verba no orçamento participativo. Eu fiz uma campanha de 3 meses em todas as regiões do orçamento participativo. Então, se vocês querem obra, vocês têm que pedir para... Dizem que querem minhas obras, senão não posso fazer. Moral da história, a drenagem passou de 5º lugar para 1º lugar de prioridade naquele ano do orçamento do ano seguinte. E eu deixo dar só um testemunho aqui. Eu, quando aluno de escola no Rio Grande do Sul, participei dessas feiras. Eu fui assistir demonstrações
do pessoal do DEP, mostrando o que eles achavam nas bombas, por que era importante não colocar determinados tipos de lixo na rua, como é que se fazia aquilo. Eu participei disso, eu até hoje me lembro da demonstração que foi feita lá, do que se tirava, bota, o caramba 4 que se tirava daquela situação. Quer dizer, é importante as pessoas entenderem como isso, como reflexo da educação, depende de uma tomada de decisão de um departamento específico, como disse o Damiano aqui, que precisa ter cara, precisa ter espaço, precisa ter verba, precisa ser ouvido. Não adianta você jogar uma pessoa num canto e dizer que ele é o responsável e não dá condição de tomar decisão sobre isso. Augusto, para a gente finalizar aqui, primeiro, minha solidariedade, nosso apoio, nosso agradecimento aqui pela sua participação. Sei que você está dando entrevistas para muita gente e garantiu aqui um espaço também para o 247. A gente certamente vai te chamar mais vezes, porque é preciso ter essa compreensão de tudo que está acontecendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. A situação é muito difícil. A gente vai trazer daqui a pouco imagens aqui do Carlos Latuf, que está aí no sul, em Porto Alegre, mandou várias imagens, a água continua muito acima. Essa demora no escoamento da água, você atribuiria ao quê? E qual a expectativa que tem dessa água baixar? Porque tem previsão de chuva ainda, né? A gente está torcendo para que a coisa amenize, mas essa demora da água baixar, você atribuiria ao quê? É muito volume mesmo, isso? É normal. Primeiro, antes eu queria fazer uma ressalva, até no que o Otto falou, nós temos um grande parceiro aqui em Porto Alegre, que é o IPH, na URGS. Porto Alegre é um laboratório do IPH. Dilúvio, Guaíba, tudo já foi laboratório. Tanto que a metade do nosso plano diretor de drenagem, quem fez foi o IPH em parceria por mera quantidade de recursos. Né? Então, nós temos um grande parceiro. A questão do escoamento é pela própria condução. A Laguna Guaíba, ela tem um estrangulamento, ela recebe mais de 1/3 do estado de escoamento. Jacuí, Taquari, Sino. Ela tem um estrangulamento na entrada da Lagoa dos Patos. Grande estrangulamento. A Lagoa dos Patos só tem um outro estrangulamento no final, lá no Porto de Rio Grande. Isso faz com que toda a água que chega, e de baixa, por ser uma característica de laguna, ele tem baixa declividade, baixa velocidade de escoamento. Então, tem um tempo de permanência muito grande. Então, nós estamos, deixa eu ver, hoje é terça, já estou me perdendo as contas, 3 dias com o nível do Guaíba estável do lago. Está em 5,30, 5,25, 5,27, 5,28. Não começou a baixar, vai começar a baixar. Nós ainda temos outro problema para baixar. Quando entra o vento sul, né, que é um vento do sul, que vem lá do Uruguai, ele cria uma barreira, provocando ondas, que começa lá no pontal do Itapuã, e a água sobe. Então, é uma característica da própria laguna, não é um rio com alta velocidade, é uma laguna que tem largura muito grande, então é natural. Na cheia de 41 levou quase um mês para baixar. Então, de fato, vai baixar muito devagar. Tem uma preocupação de uma chuva para o final de semana, mudança de vento, mas eu vi um prognóstico feito por um doutorando, um mestre do IPH, né, do modelo que está circulando na internet, que na previsão dele, na pior das hipóteses, vai manter o nível. Né? Então, a gente espera que esse prognóstico aconteça e que, se possível, a prefeitura consiga restabelecer energia elétrica nas casas de bomba e no tratamento d'água, né? Porto Alegre agora está sem o menino Deus, só conseguiu botar na Zona Norte, de São João em funcionamento, consiga voltar a abastecer a cidade e consiga ligar as casas de bombas que estão funcionando, as que estão funcionando sem problema de comporta, para escoar a água de volta para o Guaíba. Essa é a nossa esperança, acreditamos que a prefeitura possa conseguir isso, mas o escoamento é muito lento. Tu está sem som, Dayana. Perdão. Eu fecho porque tem um cachorrinho latindo aqui e de repente vaza. Mas queria muito, espero que esse escoamento aconteça rapidamente, até para a gente poder também dar andamento às demais ações que são necessárias aí. Força, Augusto, obrigada mais uma vez pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muitas mensagens aqui dizendo o Marcelo é brabo, né? Hoje, o brabo na minha época, e acho que na época do Horta, era uma pessoa que era brava só, né? Brabo aqui hoje em dia quer dizer que é muito bom. Então, todo mundo elogiando muito a sua atuação, seus esclarecimentos aqui para a gente. Obrigada, Augusto, bom trabalho. De nada, estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau.
Horta, obrigada mais uma vez, consegui pegar você também um pouquinho aqui na tela, né? Eu sempre vejo aqui. Domingo tem programa Horta da Verdade, o programa do final de semana passado tem uma audiência alta, todo mundo acompanhando, e tratou justamente sobre essa questão do Rio Grande do Sul, da questão da crise climática, né? Domingo, sempre 19 horas ao vivo, né, Horta? É isso mesmo, Daiane, obrigado pelo convite para o pessoal. 19 horas, sempre um fecha de um assunto na semana, e na semana passada foi sobre a questão em Porto Alegre. Conversei com o Marco Mendonça, que também trabalhou nessa época, né, nesse momento de políticas públicas ali em 2011, 2012, 2013, tentando implementar o que na época a presidenta Dilma, chocada com o que tinha acontecido em Petrópolis, tentou fazer no Brasil, porque a gente tem que botar o nome nos is. A presidenta Dilma tentou criar no Brasil um sistema federal de controle, mitigação de danos e ajuda a essas tragédias climáticas. Depois dela, nós tivemos o golpe, o desgoverno Temer, o absurdo que foi Bolsonaro, e, portanto, Porto Alegre é também fruto desse descaso histórico que a gente teve. E a gente tem que dizer que isso, se tivesse seguido aquilo que a presidenta Dilma tinha colocado em prática lá atrás, certamente o que aconteceu em Porto Alegre teria sido melhor. Água a gente não segura, Daiane, mas a gente pode saber sim quanto vai cair, tirar as pessoas antes, construir meios para nos proteger. É para isso que existe Estado. Obrigado, querido. Obrigada a você, boa semana aí. Espero que seus parentes todos estejam bem. Beijo, valeu, tchau, tchau.